Êxodo capítulo 8, verso 9, 10 e o 15. Dando sequência ao nosso assunto, a força dos hábitos. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Prezados amigos e prezados irmãos, já dissemos que todos são unânimes em admitir que uma pessoa, não importa quem seja, é o resultado direto dos hábitos que desenvolveu. Assim, os hábitos influenciam seus resultados como um todo, sua vida familiar, intelectual, social, profissional e financeira. Os resultados ruins em todas estas áreas são lamentáveis, porque afetam a qualidade de sua vida inteira em todos os seus dias. Há, todavia, uma área que precisa ser olhada com mais cuidado ainda. Esta é a espiritual. Ela é tão importante porque, além de ter consequências no tempo, tem consequências que se prolongam por toda a eternidade. Esperamos em Cristo não apenas para esta vida, mas para esta e especialmente para a futura, que é definitiva. No texto que lemos, Faraó era o monarca que ditava os rumos numa grande nação, o Egito. Percebemos pelo menos 3 hábitos deformadores em Faraó neste pequeno trecho. O primeiro deles, desapreço pela palavra de Deus. Do verso 1 ao 6, nós percebemos isso. O segundo hábito deformador da personalidade é endurecimento. Vemos isso em Faraó no verso 7 e no verso 15. O endurecimento, prezado amigo, como qualquer outro pecado, é uma anomalia moral que degrada a natureza humana, criada à semelhança de Deus. Deus, a substância da qual fomos tirados, é descrito como clemente, compassivo, misericordioso e que se arrepende do mal. Daí o endurecimento não se coaduna com a nossa essência moral e espiritual, porque dele também somos geração. Assim é que endurecer-se pela primeira vez exige violência contra o próprio ser. Endurecer-se pela primeira vez faz sofrer o coração. Uma voz interior grita, advertindo o indivíduo a não proceder assim. Volte, 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 diz a sua consciência. Ele não a obedece. Depois, chorosa e tardiamente, ele irá dizer: quantas vezes eu pensei voltar, mas o meu silêncio foi maior. Volte, volte, grita a sua consciência na primeira vez. Na próxima vez, a voz será menos intensa, até silenciar por completo. A Bíblia diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios capítulo 29, verso 1. Foi o que aconteceu a todos os que seguidamente endureceram o seu coração. Com Faraó aconteceu isto. Caminhou obstinadamente para a imersão total no Mar Vermelho.
O pior de tudo é que, como invariavelmente acontece, ele não foi sozinho, arrastou multidões consigo. No livro do Apocalipse, no capítulo 16, temos a descrição dos flagelos. Eles são 7. Todo o juízo de Deus derramado como água sobre os homens tem um só propósito: visa produzir arrependimento. Mas o que provoca é justamente o oposto do esperado. É como tiro saindo pela culatra. Uma vez depois da outra é dito que não se arrependeram para lhe darem glória. Veja os versículos 9, 11 e 21 do capítulo 16 de Apocalipse. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Estas pessoas, amigo, desenvolveram o espírito da mulher de Jó. Eis o que disse a mulher de Jó a seu marido, tentando instilar nele o endurecimento. Ela disse: este Deus não presta, amaldiçoa Deus e morre. Jó sofria tanto quanto estes homens, ou mais. O seu sofrimento não era consequência de pecado, não era castigo. Em lugar de blasfemar contra Deus, como sugeriu sua esposa, Jó quebrantou-se perante o Altíssimo e o adorou, dizendo: falas tu como qualquer doida. Recebemos de Deus o bem e não haveríamos de receber igualmente os males? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, versos 21, 22 e também o 2:9. Para prevenir os cristãos contra o hábito do endurecimento, a Bíblia adverte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Daí o escritor de Hebreus continua dizendo: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 13. Portanto, amigo, guarde-se do hábito de endurecer o seu coração ante a palavra do Senhor. Isto nunca resultou em vitória para quem quer que fosse. Portanto, seria de estranhar se resultasse agora.
Nesse sentido, o Espírito Santo é insistente ao dizer hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É importante perceber que o hábito, uma vez estabelecido, não pode ser quebrado. Precisa ser substituído por outro que vá à contramão do primeiro. Assim, quem desenvolveu o hábito de desapreço pela palavra de Deus precisa colocar em seu lugar o hábito de atenção máxima à palavra de Deus. Quem desenvolveu o hábito do endurecimento precisa colocar em seu lugar o hábito do quebrantamento ou contrição ante a palavra de Deus. A Escritura afirma que há somente 2 lugares onde Deus habita ou mora. O primeiro é o céu. O segundo é o coração do contrito. Portanto, se deseja abrigar Deus, cultive a contrição ou quebrantamento. Esqueça o endurecimento. Agora, Armando Filho canta sua própria composição, Quebrantamento.